Então, pessoal, dada a definição de derivadas, nesse vídeo nós vamos compreender um pouco melhor o que nós estamos fazendo ao calcularmos a derivada de uma função e quais as interpretações que podemos dar para isso. Então, a primeira coisa que a gente vai pensar primeiro deixa eu explicar o que está escrito aqui, né? Esse gráfico em verde aqui é o gráfico da função f de x igual a 4,9x ao quadrado. Aqui eu tenho o valor de x como abscissa do ponto P e f de x a ordenada do ponto P para cada posição, então, de P. Então, P é um ponto que se desloca sobre o gráfico da função f de x igual a 4,9x ao quadrado, na medida que eu vario os valores de x aqui. Tá certo? O que isso tem que ver com derivada? Bom, nós sabemos o seguinte, que a derivada, ela é, então, o limite da inclinação de uma reta secante a essa curva, quando esta reta secante tende para esta reta tangente. Então, o limite dessa inclinação é o que a gente chama de derivada. Bom, então vamos olhar para esta reta que tangencia a curva f de x igual a x ao quadrado no ponto P. Neste dado instante, o que eu tenho aqui? Que o ponto P tem coordenadas 2 e 19,6. Esta reta está tangenciando a curva neste ponto P. E aqui eu tenho a inclinação dessa reta. Então, uma das formas de perceber a derivada é a gente dizer o seguinte, que a derivada é esta inclinação aqui da reta tangente à curva em um dado ponto. Então, por exemplo, a derivada da função f de x igual a 4,9x ao quadrado no ponto P de coordenadas 2 e 19,6 é 19,6. Nesse caso, a gente diz que f' de 2 é igual a 19,6, ou seja, a derivada da função em x igual a 2 é 19,6. Então, eu vou colocar aqui esse resultado e a gente vai avaliar um pouco mais. Então, o que eu estou querendo dizer com f' de 2 igual a 19,6? É que a inclinação da reta tangente à curva f de x igual a 4,9x ao quadrado no ponto de abscissa 2 é igual a 19,6. Esta inclinação é a derivada da função em x igual a 2. Daí, então, que esta inclinação vai me dar a derivada da função em cada ponto que eu quiser aqui do eixo x, em cada abscissa de um ponto P no eixo x. Por exemplo, se eu fizer o x valer 3, então eu tenho que agora a inclinação da reta tangente à curva em x igual a 3 é 29,4. Daí então eu digo que f' de 3 é igual a 29,4. Se eu fizer o x valer 1, por exemplo, eu tenho o quê? Que a inclinação da reta tangente a essa curva no ponto de abscissa x igual a 1 é 9,8. Então, eu digo que f' de 1 é igual a 9,8. Assim, a inclinação da reta tangente à curva em cada ponto sobre essa curva é a derivada da função naquele ponto. F' de
2,5 é igual a 24,5. Isso significa que a inclinação da reta tangente à curva no ponto de abscissa 2,5 é 24,5. Então, isso é uma das formas de perceber a derivada. Ela é a inclinação. Percebemos aqui a derivada como a inclinação da reta tangente à curva em cada um dos pontos sobre o gráfico dessa curva. Vamos agora ver uma outra percepção dessa derivada. Uma outra forma de perceber a derivada é como taxa de variação. O que significa isso? Que a derivada desta função em cada ponto de sua trajetória me dá a taxa de variação instantânea da função neste ponto. Por exemplo, em x igual a 2, o que significa dizer que a derivada é a taxa de variação? É que neste momento, nesse instante, quando x vale exatamente 2, os valores desta função estão variando a uma taxa de 19,6. O que significa? Que para cada variação de uma unidade aqui no eixo x, eu estou provocando uma variação de 19,6 unidades aqui no eixo y. Só que, como a taxa de variação dessa função ela não é constante, veja que 19,6, se eu estivesse caminhando sobre essa reta aqui tangente, então em qualquer lugar aqui do eixo x que eu fizesse uma variação de uma unidade, eu provocaria uma variação de 19,6 unidades aqui no eixo y. Mas veja que basta eu deslocar o valor de x um pouquinho que seja para a direita ou para a esquerda, para eu perceber que a inclinação dessa reta mudou. Então, no instante x igual a 2,1, agora a função está variando a uma taxa de 20,58 unidades de valores. Nesse instante, a função está variando a essa taxa. A inclinação da reta tangente aqui, então, está me dando a taxa de variação nesse dado instante. Ocorre que, se você pegar e deslocar uma unidade inteira aqui, em cada instante, você vai ter uma taxa de variação diferente, porque aí, como a trajetória do gráfico dessa função é curvilínea, a inclinação da reta tangente a essa curva vai mudando o tempo inteiro aqui. Então, a cada instante, a função está variando a uma taxa diferente. Esta inclinação da reta tangente em cada ponto, então, me dá a taxa de variação instantânea da função naquele ponto. Por exemplo, quando eu digo que f' de 3 é igual a 29,4, ou que a inclinação da reta tangente a essa curva no ponto de abscissa x igual a 3 é 29,4, eu estou dizendo que os valores dessa função estão variando a uma taxa de 29,4 unidades de valores nesse instante x igual a 3. Dessa forma, se essa curva representa então, a posição de um corpo em queda livre, eu vou dizer que neste instante, a velocidade instantânea do corpo, no instante t igual a 3, é igual a 29,4 metros por segundo. Tá? Então, dependendo do que esse gráfico está modelando, essa inclinação me dá a taxa de variação instantânea naquele dado instante. Agora, eu vou chamar a atenção de vocês para uma outra forma de perceber a derivada da função, que é a gente perceber
a derivada de uma função como uma função. Para isso, vamos observar o que vai acontecer aqui. Eu vou trazer mais alguns elementos. Bom, para entender essa história da derivada de uma função como uma função, então, ao invés de olhar qual que é a derivada da função em um dado ponto específico, em um dado valor específico de x, eu vou olhar para a derivada da função em todos os valores de x. Ou seja, eu vou achar a função derivada da função f de x igual a 4,9x ao quadrado. Mas para achar isso, vamos pensar o seguinte. Eu peguei aqui esse ponto Q, que ele tem as seguintes coordenadas. As coordenadas de Q são: a abscissa de Q é o valor de x. E a ordenada de Q é a derivada da função em x, em cada valor de x. Por exemplo, aqui o ponto Q tem coordenadas 2 e 19,6, ou seja, ele tem coordenadas 2 e f' de 2. Eu vou colocar um rastro nesse ponto Q, de forma que para cada valor que eu atribuir para x aqui, esse ponto Q vai se movimentar, porque a derivada vai variar e o valor de x também, e ele vai deixar um rastro. A princípio, eu vou deixar um rastro, eu vou colocar um incremento para que o ponto x pule de uma em uma unidade aqui, para a gente entender o que está acontecendo. Então, por exemplo, eu vou pegar o x e vou arrastar o x para a posição x igual a 3. Quando x é 3, então o ponto Q tem coordenadas 3 e f' de 3, que é 29,4. Eu vou pegar o x agora e fazer o x passar para a posição x igual a 4. Assumir o valor x igual a 4. Veja que agora o ponto Q deixou uma marquinha aqui, é um ponto de coordenadas 4 e f' de 4, que é 39,2. Se eu fizer o x valer 5, então o Q vai ter coordenadas 5 e f' de 5, que é 49. Se eu fizer o Q valer 6, o x valer 6, então o ponto Q vai ter coordenadas 6 e f' de 6, que é 58,8. Deixa eu puxar o x para cá, fazer o x valer 1. Então, o ponto Q tem coordenadas 1 e f' de 1, que é 9,8. Se eu fizer o Q valer 0, o x valer 0, o Q tem coordenadas 0 e f' de 0, que é o ponto 0 e 0. E aí, eu vou fazendo isso. Se eu fizer o Q valer, o x, perdão, valer menos 1, então o ponto Q tem coordenadas menos 1 e f' de menos 1, que é menos 9,8. Então, olha só, o ponto Q deixando suas marquinhas aí. Então, esses pontinhos cor-de-rosa que estão na tela aqui, eles representam o quê? Os valores ou as coordenadas do ponto Q, quando Q é um ponto onde sua abscissa é x e sua ordenada é a derivada dessa função em x. Se você observar esses pontos Q, eles determinam o lugar geométrico. Eles determinam o lugar geométrico de uma reta. Eu agora vou tirar o incremento, ou seja, eu vou deixar o x assumir qualquer valor nesse intervalo aqui, pelo menos de menos 6 até 6, e vou deixar o ponto Q marcar todas as posições que ele quiser nesse intervalo. E a gente vai ver o que acontece. Então, veja, vou pausar aqui. Observe que o valor de x está variando aqui. Na medida que o x está variando, os valores de f' de x também estão variando. E o ponto Q está assumindo as posições aqui
x e f' de x aqui no plano. Olha só. Então, esse rastro deixado aqui é o lugar geométrico de todos os pontos que tem abscissa x e ordenada f' de x. O gráfico que está sendo desenhado aqui, então, pelos pontos Q, é o gráfico da função f' de x, ou seja, da função derivada de f de x. Vou colocar essa função aqui, já deu para perceber que ela é, então, uma reta, né? Mais tarde nós vamos observar que como a função f de x é uma função do segundo grau, a função derivada de f de x vai ser uma função do primeiro grau. Então, quando a gente derivou essa função f de x igual a 4,9x, qual foi a derivada que nós encontramos? Nós já fizemos isso daí. E ao derivarmos a função f de x igual a 4,9x ao quadrado, nós encontramos como derivada 9,8x. 9,8x é, então, uma reta. E esta reta que está sendo desenhada aqui é a reta f' de x igual a 9,8x, que é a derivada da função f de x igual a 4,9x ao quadrado. Vou deixar vou plotar essa reta aqui para que vocês possam perceber. Então aqui, ó, observem que na medida que o ponto Q vai se deslocando para cada valor de x, né, onde eu tenho que Q é formado pelos pontos x e f' de x, o ponto Q vai se deslocando exatamente sobre esta reta que está em roxo aqui. E que reta é essa? Essa reta é a reta y igual a 9,8x. Mas note que y igual a 9,8x é exatamente a função derivada de f de x, f' de x. Então, assim, nós encerramos esse videozinho com quais as informações trazidas? Que a derivada de uma função é percebida como a inclinação da reta tangente à curva em um dado ponto, que a derivada ela é a taxa de variação instantânea da função em cada um dos pontos de sua trajetória e que a derivada de uma função também pode ser percebida como uma função, né? E esta função, então, ela tem aqui o seu gráfico como lugar geométrico de todos os pontos cuja abscissa são os valores de x e a ordenada são as derivadas da função em cada um desses pontos sobre sua trajetória.